Bem, nessa última parte de hoje, nós estamos na nossa apostila, né? E nós estamos na página 5 nesse momento. E aí lá embaixo vocês vão ter a aula 3. A aula 3 é a última aula nossa, né? E nessa aula 3, nós temos aqui, logo abaixo, as classes de palavras. Classes de palavras é como se fossem categorias de palavras. Essas categorias são categorias em que nós dividimos as palavras que existem na língua portuguesa. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. E por que eu dividi as palavras? Por que nós dividimos as palavras, agrupamos as palavras em classes gramaticais? Porque cada palavra exerce uma função diferente. De acordo com a função que determinada palavra desempenha, ela vai fazer parte de uma determinada categoria, de um determinado grupo, de uma determinada classe de palavra, tá? E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. E aí, pensando nisso, nós vamos descer um pouquinho aqui. É como se fosse a apostila de vocês, tá tudo exatamente como tá. Olha, agora eu tô na página número 6. Opa, página 6, tá vendo? Então, na página 6, nós temos aqui a primeira classe gramatical. A primeira classe gramatical que nós vamos estudar aqui na língua portuguesa é a classe dos substantivos. Os substantivos, eles são palavras que nomeiam, ou seja, dão nome a quê? A seres em geral. Esses seres, eles podem ser reais ou imaginários. Eles também servem para designar nomes de pessoas, lugares, estados, sentimentos e por aí vai. Aí eu tenho alguns exemplos. A palavra assembleia é um substantivo. Por que ela é substantivo? Porque ela serve para dar nome para um determinado tipo de reunião. Eu preciso dar nome para as palavras. Então, assembleia é um nome, né? Da mesma forma, Ana é um nome de pessoa. Ah, serve para nomear? Serve. O que está nomeando nesse caso? Está nomeando pessoa. Então, a palavra Ana também é um exemplo de substantivo. Se Ana é substantivo, é um nome próprio, Ricardo também vai ser um substantivo. E a palavra Brasil, ela serve para nomear um país, então é substantivo. E Europa, nomeia continente, é substantivo. E isso segue para outros casos. Um objeto como lápis é substantivo. E pessoa, por que eu chamo de substantivo? Porque pessoa serve para dar nome ao ser humano. Né? Como é que eu vou nomear cada serzinho humano que existe? Eu tenho que dar um nome. A palavra pessoa serve para dar nome a esse tipo de ser que existe no nosso mundo, certo? A palavra mesa é um objeto. Como é que eu vou dar nome para os objetos? Eu tenho que dar nome. Mesa é o nome de um objeto. A fábrica é o nome de um tipo de edificação, de edifício, né? Como é que eu vou chamar o lugar onde se fabricam, onde se constroem coisas, objetos? Fábrica. E o amor? Amor é um sentimento, felicidade, ciúme são todos sentimentos. Amor é uma coisa que a gente sente, felicidade é uma coisa que eu sinto, ciúme é uma coisa que eu sinto. Então é um nome de sentimentos diferentes. Olha, se serve para nomear, vai ser substantivo, porque a função do substantivo é justamente nomear as coisas. Pode ser gente, pode ser objeto, mas nomeia. E é o caso que se aplica também à palavra doença, né? Doença é o nome que eu dou para uma enfermidade, né? Então, percebam que os substantivos, eles são basicamente a classe de palavra que mais tem palavras na língua portuguesa. Por quê? Porque tudo precisa ter nome, né? Então, a classe que tem como função nomear seres, nomear objetos em geral, ela consequentemente vai ser aquela que mais vai ter palavras. Se você olhar um dicionário, boa parte das palavras que existem lá são substantivos, tá? Aí, seguindo aqui, a próxima classe que aparece para nós é a classe dos adjetivos. O adjetivo, ele tem a função de qualificar, de caracterizar, ou seja, são palavras que qualificam e caracterizam seres e objetos em geral. Então, lembra aquele substantivo que nós vimos aqui em cima?
Pois bem, qual é a função do adjetivo? O adjetivo, ele vai servir justamente para dar uma qualidade, para dar, uma característica para esse determinado substantivo, tá? Então, vamos agora dar uma limpada para ficar melhor para a gente fazer a leitura. Vamos voltar lá em cima. Aí eu tenho aqui os adjetivos, certo? Eu parto do princípio que o adjetivo serve para... Vou apagar tudo e vamos voltar do zero. Vamos lá. Adjetivos são palavras que qualificam e caracterizam seres e objetos em geral. Aí eu continuo lendo aqui, para acompanhar, eu tô aqui na palavra existem, tá vendo? Existem também as locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? Locução é tudo que na língua portuguesa precisa ser formado a partir de duas palavras. Então, as locuções adjetivas, elas são formadas por duas ou por mais palavras, que é a combinação de uma preposição mais um substantivo. Não precisa decorar isso agora, só precisa reconhecer a função que essa palavra exerce. Aí eu vou colocar exemplos aqui embaixo, tanto de adjetivos quanto de locuções adjetivas, para vocês poderem ter um entendimento melhor. Então, vamos começar pelos adjetivos. Adjetivos, exemplos: lindo, feio, estranho, rosa, azul, branco, maravilhoso, nojento, louco. Por que são adjetivos? Porque lindo dá uma qualidade, feio dá uma qualidade. Mas é qualidade? Sim. Boa ou ruim é qualidade, é adjetivo, não deixa de ser adjetivo, né? Então, estranho, esquisito, né? Rosa, azul e branco não são cores. Eu não dou uma característica de alguma coisa, então entra no bloco dos adjetivos. Porque se eu falo o vestido é rosa, é uma característica do vestido. Se eu falo o céu é azul, é uma característica do céu. Se eu falo ele está pálido e branco como a neve, o branco está dando uma característica dessa palidez da pessoa. Então, todos são considerados adjetivos, tudo bem? O mesmo se aplica à palavra maravilhoso. Se eu falo, ele é um ser humano maravilhoso, quer dizer, eu estou dando uma qualidade, eu estou fazendo um juízo de valor, estou dizendo o que eu acho daquela pessoa. É adjetivo também, tá? Outros exemplos de adjetivo: nojento, louco e por aí vai. Então, essa é a função dele. O que muda para a locução adjetiva? A única diferença para a locução adjetiva é que a locução adjetiva ela é formada por duas palavras. Então, de dinheiro, né? Falta de dinheiro. A palavra falta é um substantivo, é o nome que eu dou para a ausência de alguma coisa ou de algo. E de dinheiro é que tipo de falta? Falta de amor, falta de carinho? Não, falta de dinheiro. Eu não estou caracterizando a falta, eu não estou caracterizando que é de dinheiro, né? Aquilo que a gente chama de pecuniário numa palavra só. Então, de dinheiro é uma locução adjetiva, ou seja, ela é como se fosse um adjetivo, ela tem o papel de adjetivo. O mesmo se aplica quando eu falo assim: a água de chuva, de chuva. A palavra de chuva é uma característica da água, porque pode ser água do mar, pode ser água de rio. Água de chuva é um tipo de água, né? Então é uma qualidade, é uma característica, que é o que nós também chamamos de águas pluviais, quando nós queremos usar um adjetivo só. Quando eu digo de chuva, eu estou usando uma locução, só para lembrar, tá? E na sequência nós temos de velho, que é o que se refere a algo senil, de morte, mortal, né? Então, a diferença de locução adjetiva para adjetivo é que aqui é formado por duas ou mais palavras e aqui é só uma palavrinha que forma, tudo bem? Agora, dando sequência, nós vamos ver a próxima classe gramatical, que é a classe gramatical dos numerais. E como a própria palavra já fala, se refere a número. São palavras que indicam número ou quantidade exata de pessoas ou de coisas. Então, voltando aqui aos nossos exemplos. Os numerais, podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Pelo nome é meio bizarro, mas olhando os exemplos tudo fica mais claro para nós. Quando eu falo 13, eu estou usando o numeral cardinal, certo? 1, 2, 3, 100, 200, 1000, numerais cardinais,
né, que é o número na forma mais comum que nós conhecemos. Quando eu falo 4, eu estou usando o numeral cardinal. Quando eu falo 5, eu estou usando o numeral cardinal. Agora, quando eu chego para vocês e falo segunda, eu estou usando numerais ordinais, porque indica a ordem, né? Terceira indica uma ordem, o numeral ordinal, né? 10º, 8º, todos numerais ordinais. E quando eu falo a palavra, por exemplo, dobro, ele ganha o dobro de mim. Dobro não é 2 vezes mais? Ou seja, 2 vezes. Quando eu falo triplo, 3 vezes. Eu não estou multiplicando, é o que eu chamo de multiplicativo. Mas da mesma forma, exerce a mesma função, serve para quantificar, para apontar quantidade. E quando eu falo metade, não é cortado ao meio, né? Então é um numeral que eu chamo de fracionário. Olha a palavra fracionária aqui escondidinha, né? Que vem de uma fração. 1/10 é uma fração, né? Por isso que eu chamo de fracionário. Agora, nós continuando aqui, nós vamos para a última classe gramatical que nós vamos estudar aqui, tá? Tem mais, mas por hoje nós vamos parar nessa, que é a classe gramatical dos pronomes. O que são pronomes? São palavras que substituem, representam ou acompanham quem? Um substantivo. Exemplos de pronomes: nós, vós, ele, você. Eu uso as palavras nós, vós, ele e você para substituir o nome de alguém. Quando eu digo você, é a pessoa com quem eu estou falando. Para eu não falar o nome da pessoa, eu posso usar você. Quando eu digo meu chefe brigou comigo, né? O chefe seria a forma de eu nomear, mas eu não quero falar chefe, eu só falo ele brigou comigo. Ou seja, a palavra ele está substituindo o nome. Mas nem sempre o pronome tem a função de substituir, como é o caso, por exemplo, da palavra meu, minha, seu, teu, dele, né? Essas palavras aqui, elas não estão substituindo, elas estão indicando posse. O que é posse? É quando você é dono de alguma coisa, né? Indica propriedade de alguma coisa, ser dono de alguma coisa. É uma outra possibilidade, né? Nesse caso, ele vai acompanhar o substantivo. Mas também pode servir para demonstrar alguma coisa. Quando eu falo esse aluno, essa aluna, aquele homem, este cidadão, eu estou demonstrando, eu estou usando essas palavras aqui para acompanhar alguém, para eu usar com a função de demonstrar. Eu chamo de pronome demonstrativo, porque esse, essa, aquele, aquela, parece até que a gente vê um dedinho apontando para a pessoa ou para o objeto, né? É um pronome demonstrativo, ele serve para demonstrar algo. Demonstrar, geralmente, o que ele demonstra? Ele vai demonstrar um substantivo, por isso que ele é tipo que acompanha. Esse, essa, aquele, este, são palavras que acompanham o substantivo, porque vai estar, por exemplo, eu vou tentar escrever, mas vai ficar horrível, tá? Este aluno. Quando eu falo este, eu estou apontando, eu estou demonstrando, então é um pronome demonstrativo, só que ele não está acompanhando, por isso que ele está desempenhando a função de acompanhar o nome, que aluno é substantivo, olha. Então ele é um pronome porque ele acompanha o nome substantivo, percebeu? Nem sempre ele vai acompanhar. Dependendo do texto, eu vou descobrir qual é a função que o pronome exerce, tá? Agora, vamos apagar isso aqui para poder continuar. Outros exemplos de pronomes tem o quem, o onde, que são pronomes usados para eu fazer pergunta, né? A gente chama de pronomes interrogativos, né? No plural. Também tem pronomes indefinidos, ó, aqueles que servem para não definir nada. Ninguém, vários, eu não consigo definir, né? Também tem outro tipo de pronome, que é o pronome usado para perguntar. Tá aqui no final, quanto, quem,
que é a mesma função, pronome interrogativo. Eu vou querer que vocês memorizem tudo isso? Não. Eu só estou apresentando para que vocês conheçam e saibam que existe. Essa questão de saber o que é pronome e o que não é, o que é adjetivo, o que não é, o que é substantivo, o que não é, com o tempo nós vamos desenvolvendo. Por isso que eu passei aqui como atividade para vocês um trecho, leia o trecho abaixo, aí aqui nós temos um trecho do texto que está na apostila de vocês, e nesse trecho eu peço como tarefa que vocês copiem daqui desse texto um exemplo só de cada um desses itens. Então, vou querer um exemplo de substantivo, um de adjetivo, um de pronome, um de artigo e um de numeral. Eu coloquei a palavra artigo aqui, mas não devia estar, porque eu não expliquei artigo. Então, vocês vão fazer o seguinte: artigo vocês não precisam fazer. Só faz substantivo, adjetivo, pronome e numeral, tá? Porque eu não passei artigo ainda. Ah, passei artigo, sim. Passei artigo. Então, vamos explicar. Desculpe. Vou voltar lá em cima. Volta a explicação. Que eu vou... É um de cada. Vai ter artigo, sim. E eu vou explicar agora para vocês. É que eu pulei. Simplesmente pulei. Artigo é bem facinho, gente. Artigos são... São palavras que se antepõem. O que é antepor? É vir antes, é vir na frente, tá? De quem? Dos substantivos. Para que o artigo vem na frente do substantivo? Para indicar qual é o gênero, feminino ou masculino, e qual é o número, se é singular ou plural. Porque, por exemplo, eu tenho palavra menino. Eu não falo o menino, esse o que vem na frente é um artigo. E se é mais de um menino? Eu vou dizer os meninos, não é isso? E se for uma menina, feminino, a menina? E se for mais de uma menina, as meninas? E se for uma menina, que eu não sei quem é, né? E se for mais de uma que eu não conheço ninguém? Tem outro artigo que vai usar. E se for uns meninos? Não sei quem é, mas sei que é sexo masculino e no plural. Maravilha. E se for só um menino, eu não conheço, eu sei que é do sexo masculino. Eu uso a palavra um. Então, percebam, os artigos de todas as classes gramaticais que nós estudamos, ele compõe a única em que todas as palavras artigo estão aqui. Todos os artigos que existem na língua portuguesa são esses. Então, é aquele que você vai bater o olho no texto e vai saber que é artigo, tá? Por enquanto é isso. E eu peço que vocês façam os exercícios. Vamos até voltar aqui embaixo, né? Que eu tinha falado que não precisava fazer, mas nós vamos sim, agora nós podemos fazer todos, né? Então, vocês vão fazer desde o substantivo até o numeral. Vão procurar um exemplo de substantivo, um de adjetivo, um de pronome, um de artigo e um de numeral. E qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. É isso.